Olá, pessoal do Felicidade dá Trabalho, bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast que está sendo gravado aqui no Rio Innovation Week, com testemunhas lá fora que ficam nos ouvindo. Vocês estão acompanhando, a gente está entrevistando várias pessoas muito bacanas que estão aqui, ou de passagem, ou com as suas palestras, os seus painéis. E a gente está aqui com mais uma convidada muito especial. Pois é, e a nossa convidada, ela tem 20 anos de experiência dentro da área de Insights e Analytics, tanto dentro de instituto de pesquisa quanto em grandes empresas de bens de consumo. E hoje ela é a fundadora e sócia da Tria, Raquel Albernaz. Fala com a gente, tudo bem com você? Tudo bem, meninas? Prazer enorme estar aqui falando sobre felicidade, né? Que é uma coisa tão legal, um assunto tão falado hoje em dia, né? Até porque é um assunto tão crítico, né? E todo mundo está em busca disso, ou sempre esteve, né? Então, muito feliz. Obrigada pelo convite. Que bom, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. A gente sabe que as agendas aqui ficam frenéticas, é muita coisa legal acontecendo ao mesmo tempo, então a gente se sente privilegiada de vocês toparem conversar com a gente. Eu vou começar fazendo uma pergunta que é, se você não fosse se apresentar pela sua profissão, pela sua carreira, o que você contaria sobre você? Acho que eu contaria que eu sou uma pessoa que me abasteço das relações. De verdade, assim, eu acho que o contato humano, todos os vínculos, né, construídos, é o que me abastece, na verdade, assim. Então, eu não que seja, assim, uma coisa de muitos amigos ou muitas pessoas, mas são aquelas que são poucas e que estão sempre próximas, assim. Acho que sou uma pessoa muito fiel, muito leal e isso importa, assim, para mim, essas relações. Que lindo, e esse tem sido um tema recorrente aqui, né? As relações. Sempre. E a gente muitas vezes pergunta sobre inovações, assim, e as pessoas falam que a inovação é desinovar, né? A gente se conectar de novo com as pessoas. E a gente ouviu algumas pessoas falando sobre isso hoje. Na vida pessoal e na vida profissional, isso é uma verdade para você? É uma verdade, nos dois âmbitos, assim. Eu acho que a gente é, de fato, quem a gente é em qualquer âmbito que a gente se circula, né? Mas na vida profissional também, assim. Então, sempre relações que você sai de uma empresa, vai para outra, vai fazer outra coisa e eu sempre vou carregando aí as pessoas com as quais eu vou construindo essas relações aí de confiança, de amizade. E para mim é muito importante, acho que é sobre isso. E você passou por uma mudança grande, né? Depois de muito tempo dentro do mundo corporativo, tradicional, seja em instituto, seja dentro de empresa, mas você estava de um lado ali da mesa, né? E de repente agora você tá como empreendedora nessa nova jornada aí e já de muito sucesso. Acho que eu estou muito, muito contente, assim, de já estar ouvindo falar da Tria, além do círculozinho ali. Me conta um pouquinho, como que tá sendo essa transição para você? Eu acho que essa é uma história que, de fato, começou há uns 5 anos atrás, mais ou menos, como desejo. Que era um desejo de fazer algo mais conectado com o que eu acreditava, da forma como eu queria fazer. Mas a gente, quando tá, né, numa trajetória, numa vida muito focada, né, sempre em fazer do mesmo jeito, da mesma forma. Eu tive uma carreira inteira nas grandes corporações. É difícil, por mais que o desejo exista, é difícil às vezes você quebrar, né, esse modo, né, de viver. E acho que depois de 5 anos amadurecendo isso, eu não sei se a palavra é coragem, mas aconteceu, né? E as coisas, eu acredito muito que acontecem quando tem que ser, né? E aí me reencontrei com a Karina, também minha amiga do mundo corporativo, que também tinha essa vontade. E conversando, a gente idealizou a Tria, e a Tria tá aí. E a empresa é recente, né? A gente criou a Tria no início desse ano. E eu acho que é uma forma diferente de realização, assim, muito diferente, assim. É fazer do nosso jeito, é fazer como a gente acredita. Tem todos os desafios, né, de empreender, né? Eu brinco que a gente é equipe de 2, né? Então tem que fazer um monte de coisa, né? Enquanto a empresa ainda não é uma empresa, é uma empresa de 2 pessoas, né, por enquanto, mas com muita realização, assim, né? Então a gente tá muito feliz. Então tudo que a gente faz, desde as pequenas coisas, primeira viagem a trabalho para Cuiabá, para um projeto pequeno, a gente ficou super feliz, né? E quantas viagens, né, talvez, se você olhar de fora, tão maiores que essas, Mais até internacionais, glamurosas, né? a gente fez e que não teve o mesmo valor, assim, é incrível isso.
como essas pequenas conquistas, elas importam tanto quando você tá fazendo algo que você tá muito conectado, né? Ô, Raquel, você tocou num ponto que eu sempre converso. Eu também fiz uma transição do corporativo para empreender já há 10 anos. E aí, na época, eu tinha uma carreira também muito bem sucedida, numa empresa grande, enfim, reconhecimento, muitas coisas legais, os benefícios, né? E tudo aquilo que a gente valoriza. E muita gente falou, nossa, mas você é louca, né? Você vai trocar tudo isso. E aí eu sempre tenho essa conversa, né? Porque aí hoje em dia, estando do outro lado, mentorando, fazendo, enfim, treinamento, facilitando, você desafia as pessoas, né? Eu falo, será que se você dedicasse as 9, 10, 11, 12 horas do dia que você dedica para essa empresa para qual você trabalha, para um negócio seu, você acha que você conseguiria fazer ele acontecer? E claro que eu não tô falando, né, vamos largar tudo, jogar tudo pro alto e fazer coisas malucas, a gente se prepara, né, tecnicamente, desenvolve habilidades, faz um planejamento financeiro, tudo isso, não é para fazer coisas malucas, mas é interessante fazer essa virada de jogo, né, perceber como quando a gente trabalha pra gente, tem uma série de responsabilidades novas atribuições, mas tem essas conquistas, né, e essa realização de que, poxa, isso é meu, eu tô construindo e o brilho no olho que vem a cada pequena conquista é diferente? É muito diferente. Eu sempre tive muita realização no meu trabalho, assim, trabalhando, né, com pesquisa de mercado, com conhecimento do consumidor, com estratégia. Eu sempre gostei muito do que eu fazia. Mas eu acho que à medida, né, que o tempo foi passando, a vida foi mudando e você ganha uma maturidade, uma forma diferente de olhar, o ambiente corporativo era um lugar que eu já não me identificava mais tanto, né? Embora eu gostasse muito do que eu fazia. E aí começou esse desejo. Não é uma transição para fazer algo totalmente diferente do que eu fazia, mas é para fazer do meu jeito. E o que você falou, Thaís, eu acho que é super, super verdade, assim. Eu acho que quando você tá com energia naquilo que você quer, fazendo da forma como que você quer, o resultado vem super rápido. Né, no sentido de que as coisas aparecem. Eu acho que também tem uma coisa, eu brinco, eu falo que eu chamo da mão invisível, né? Que é quando você coloca a tua energia naquilo, tudo parece que conspira. E é uma verdade, né? Desde as pequenas conquistas até coisas muito legais de clientes grandes, de projeto, que às vezes você pega e fala, uau, esse projeto, né, deu um frio na barriga. E o frio na barriga é ótimo. Sim. Porque é uma super, um super reforço da credibilidade que a gente construiu, né, e que a gente tem. E é super legal também para começar e ter, né, um projeto que vai criar credenciais e tudo mais. Então sim, assim, eu acho que tem que colocar a energia forçando o que quer, porque as coisas acontecem. Eu me lembro, você falou de frio na barriga, eu tô aqui me lembrando, quando eu fiz a transição de carreira, não era necessariamente uma transição planejada. Eu tive um burnout, e aí eu fui estudar fora, eu saí daquela empresa para, enfim, ficar um ano estudando uma coisa nada a ver, né? Fui estudar mindfulness em Oxford, né? Mudei completamente de vida, e lá eu comecei a compartilhar, assim, umas ideias sobre o que eu tava vivendo e tal. E aí eu me lembro de uma colega da Microsoft, que foi a primeira pessoa que me contratou, falou, você não quer dar uma palestra para minha equipe? Eu tô adorando esse conteúdo que você tá publicando. E eu falei, gente, eu tô voltando na empresa de onde eu saí pra falar sobre uma coisa completamente diferente. E aí eu tive que criar um CNPJ, né? Eu não tinha planejado essa transição. E percebi que, de fato, ali existia uma demanda, uma necessidade. E essa conquista, né? E aí, alguns anos depois, eu participei do principal evento da Microsoft. Eu trabalhei na Microsoft, né? Foi lá que eu passei pelo burnout. Eu voltei para o principal evento da empresa, dando uma palestra, assim, na abertura desse evento. E eu olhava para aquele lugar e falava, gente, não acredito que eu tô aqui, né? Então assim, é diferente. As conquistas que eu tive na profissão, durante a carreira, no ambiente corporativo também me realizavam muito, né? De forma alguma estou diminuindo, mas essa conquista, assim, da minha forma mais autêntica, me expressando e falando sobre outras abordagens, né? Do meu jeito, também tem valor e as pessoas reconhecem, né? Muito legal. E eu acho que a gente também vai mudando um pouco, né, ao longo da vida. E acho que você ter, né, essa possibilidade de se reinventar, de fazer coisas diferentes, né, de se colocar no lugar que você quer estar, é muito legal, né? E aí você estava contando a sua história aqui, acho que deve ter sido legal por um tempo lá, talvez não foi, né, na sua saída, e se transformou numa volta para fazer aquilo que você está, né, curtindo muito e fazendo bem e estando no seu melhor.
Então é um pouco o que eu sinto também. Tô no mesmo lugar de trabalhar com aquilo que eu sempre trabalhei e sempre gostei de trabalhar a vida inteira, mas de uma forma muito diferente, né? Fazendo do meu jeito, no meu tempo, da minha forma. Não, tá incrível. E, bom, a Tria é uma empresa de insights e analytics, né? No fim do Sim. dia, você continua trabalhando na mesma área. A gente tá aqui, então, com uma especialista em dados, em comportamento do consumidor, e em tendências, no que tá acontecendo. E Vamos perder essa oportunidade. não vou perder para querer. Eu quero realmente saber, assim, o que você tem visto, porque, no fim. O tema do podcast é felicidade dá trabalho. Uhum. A gente às vezes acha que não, é porque agora todo mundo que tem mais ou menos essa idade está saindo do mundo corporativo. Mas peraí, na geração do meu pai isso não era assim, né? As pessoas ficavam 30, 35 anos dentro da mesma empresa. Não tinha esse momento ali, né, de aos, sei lá, 35, 40 anos, parar, empreender. É um fenômeno novo, e até as gerações mais novas também estão buscando outros caminhos. Fala um pouquinho pra gente sobre o que você tem visto sobre isso, sobre como no fim do dia, né, todo mundo, humanos, mas também consumidores, o que você tem visto? O que tá acontecendo? Assim, eu tenho uma filha adolescente que tem 16 anos, né? Então, não só com os Tem os dados consumidores. em casa tem o acontecendo. dado em casa acontecendo. Pesquisa real time. Real time. Então, não é só com os consumidores que a gente fala, né, o tempo todo, mas em casa eu tenho, né, vivencio isso todos os dias. Eu acho que tem um lance, assim, dessa nova geração de que todo dia importa. É a jornada que importa muito mais do que eu acho que tinha. Inclusive na minha geração, quando comecei a trabalhar, né? Tinha uma coisa de você coloca uma meta, você vai atrás, é ali que eu quero chegar, é isso que eu quero fazer. Então, quase que cada tijolinho que você vai colocando todo dia é para alcançar aquele lugar. E eu enxergo que essa nova geração é um pouco diferente, assim. O hoje importa, o estar conectado consigo mesmo importa, um ser autêntico importa mais ainda. Poder mudar suas escolhas é muito mais natural, né? Eu acho que jovens, né, das gerações anteriores, se agora tô fazendo isso, quero fazer outra coisa, às vezes não era nem bem visto dentro da própria casa, né? Eu quero largar a faculdade. Ou né? até seguir uma determinada profissão, né? Era Quantas tabu, pessoas, né? você não podia Exato. nem escolher, né, o que É. você queria fazer. E hoje, assim, quantas profissões talvez não tão tradicionais, digamos assim, são novas profissões de muito sucesso e as pessoas estão prosperando. Quantas novas profissões surgiram, né? Então, eu acho que tem um pouco isso do viver mais o hoje, do viver mais aquilo que faz sentido, de se permitir errar. Sim, E isso não ser um sinônimo de fracasso, sim. né? Não deu certo aqui, eu viro para ali. Então, acho que esse experimentar, ele é muito benéfico, né? Porque você se encontra experimentando. A gente não nasce também pronto, nem sabendo, né, o que a gente quer. Então, isso eu vejo, é muito expresso nessa nova geração. E claro, né, toda a questão, né, da tecnologia, da hiperexposição, a muitos estímulos que não se existiam, permite que as pessoas também conheçam outras coisas, né? Sim. Com uma facilidade, com uma velocidade, né? Quantos cursos hoje não se pode fazer online, que antes você tinha que se matricular, que você tinha que ir numa escola. Isso por si só, né, já é uma porta muito aberta, né, para as Sim. pessoas experimentarem mil coisas diferentes, né? Eu tô pensando aqui, quando eu trabalhava lá na Microsoft, né, mais de 10 anos atrás, eu era head da área de projetos customizados de publicidade. E aí, o que a gente estava apresentando para o mercado, que era uma coisa super inovadora, era você poder acompanhar o seu consumidor ao longo do dia, tocando ele, contactando ele ao longo do dia. Então, se ele Ao estava longo no da tablet, jornada, né? se ele estava no videogame, ou se ele estava no celular, ou se ele estava, sei lá, no site que ele consome notícias. Isso era uma coisa muito nossa, né? Eu fazia as demonstrações de como isso podia acontecer. E hoje isso é uma realidade, assim, redes sociais e algoritmos, enfim, muito conhecem, a tecnologia muitas vezes nos conhece até melhor do que nós mesmos. Nesse universo, como é que as marcas podem se conectar com as pessoas de forma mais autêntica, mais verdadeira? Porque as pessoas estão buscando outras coisas e ao mesmo tempo estão ali navegando em vários dispositivos.
Como é que é essa relação entre marca e pessoa hoje em dia? Eu acho que tem que ser mais fluida, né? Não tem mais aquela coisa, fala que eu te escuto, né? O que era a forma das marcas se comunicarem, né? Você tá aí sentadinho, me vendo, eu vou falar, você vai ouvir, vai reagir, vou gerar alguma, né? Alguma reação, alguma ação. É fazer parte da vida, né? Tá ali no dia a dia, entender, né? O que tá acontecendo no contexto cultural, né? O que as pessoas estão sentindo, o que elas querem. E participar da conversa, né? Hoje se fala muito, né? Do marketing como uma conversa. Eu acho que é sobre isso. E as pessoas estão se expondo, né, o tempo inteiro, mesmo como pesquisadora, né, trabalhando com pesquisa, isso é uma ferramenta que a gente usa muito hoje, né? Uma coisa, a pesquisa tradicional de perguntas e respostas, ela ainda existe, né? Às vezes você precisa quantificar, né, dados, informações. A conversa da pesquisa qualitativa também existe, porque quando você está conversando, né, numa conversa com o consumidor, não é só o verbal, né? Ele dá um suspiro, né? Ele faz uma expressão. Isso diz muito mais, às vezes. Como que é isso, assim, você tá lá na prática, numa entrevista, e aí a consumidora vira e fala assim, tipo, ah, não, eu não gosto, ou eu adoro isso. Como que vocês, né, perguntam, o que você faz para que a pessoa acabe contando o que tem por trás ali daquela... Primeiro que eu acho que tem que ter uma estrutura, né, para pesquisar e para conversar, mas também tem que ter uma fluidez. Tá. Porque se você fica muito rígido num script, você vai simplesmente, né, gerar uma conversa de perguntei e respondeu, né? Então você tem que deixar aquilo fluir. Depois, você tem que estar atento a todos esses sinais, né? Às vezes tá falando uma coisa, mas tá pensando outra. Quando você fala com mães, né, tem uma coisa das mães do discurso, né, do politicamente correto. Ah, eu só dou uma alimentação que é assim pro meu filho. Você sabe que não é. Você fala, não, mas fala a verdade, né? E aqueles momentos que você dá uma coisa que também não é verdade. Às vezes acontece, eu dou. Sim, No máximo 1 hora de tela por dia. E não é. Então, assim, você tem que usar um pouco, né, essa habilidade de entender quais são as dores, né, que as pessoas vivem de fato e todo mundo vive. E ter uma abertura para ter uma conversa empática, deixar o outro também um pouco, né, mais à vontade para falar, perceber as expressões e interagir. Acho que principalmente é não ficar preso a um script do que você tem que cobrir, porque aquilo não vai te levar para o lugar que é o lugar mais genuíno, né? As pessoas te revelam coisas que às vezes são tão importantes ou mais importantes daquelas perguntas pré-formatadas que você já tem. Você tem que estar aberto para isso. Um bom pesquisador tem que estar aberto para isso. Sim. Você falou muito sobre essa coisa de fazer parte da história, né? Fazer parte da narrativa. Antigamente a gente consumia esse tipo de conteúdo mais de forma passiva, né? Eu estava lá sentada na minha sala e aí eu era impactada por uma publicidade, ou estava no rádio, escutava alguma coisa, um outdoor. Hoje em dia tem muito mais interação, muito mais dessa participação de eu também quero fazer parte dessa história. Queria que você contasse um caso, um case de sucesso, ou alguém que você olha, alguma empresa, ou uma campanha que você olha com bons olhos e fala, isso aqui deu muito certo, eles conseguiram de fato criar uma conexão genuína e fazer com que as pessoas fizessem parte dessa história, para realmente promover isso que as pessoas estão buscando, que é fazer parte daquilo que está sendo comunicado. Sim, acho que tem muitas, né? Eu acho que a gente vê muito hoje em dia o Boticário muito em alta porque são sobre histórias, Sim. né? E são sobre histórias que tem muito a ver com as questões muito humanas, né? Então, a gente viu no Dia das Mães o filme das Tormentas, né? Que foi aquela relação do adolescente com a mãe. Que mãe de adolescente Arrepiei só nunca de viveu lembrar, isso, chorei muito, né? Eu soluçava. Você lembra que a gente tava junto quando a gente viu esse filme? Eu lembro, bem. Depois a gente viu no Dia das Mães a outra, que era a casa de vidro toda quebrando da tensão da mãe ali, né? De uma irmã que não ajudava, a outra Da cuidava. doença chegando. Da doença chegando. Então, eu acho que são histórias humanas, são reais, né? E as pessoas se conectam. Elas podem nem estar vivendo aquilo naquele momento, mas você olha e a emoção Vem. surge. A marca tá falando, né, das pessoas. Então, acho que esse é um super exemplo, assim, né? De uma conversa que tá ligado com o humano, né? Não tá ali só vendendo. A propósito, você praticamente nem vê a marca, né? você vê não no final, mas mas você sabe sim. que aquela campanha Sim. é do Boticário porque eles já criaram uma narrativa mais humanizada. Sim. Então isso já está Sim. sendo reconhecido enfim, e ovacionado, porque é lindo o trabalho que eles estão fazendo. Então acho que esse para mim é um super exemplo. E eu tava pensando assim, pragmaticamente, pra quem não é desse universo, e talvez pense, tá, mas o que o Boticário tá
contando essa história, com essa cena, como é que isso conecta com o produto que eu vou lá e compro numa loja física? Explica um pouco como é que é esse mecanismo de criar essa construção de marca, né? E como é que isso reverbera depois na pessoa que vai, sei lá, comprar um produto físico, e como é que essa associação se faz, assim? Eu acho que é pela emoção, assim. Eu acho que a gente hoje em dia tem tantas escolhas, né? Cada vez mais escolhas. Eu acho que a gente até sofre, né? Esse paradoxo da escolha. E isso é até uma angústia, né? Vou pra cá, vou pra lá. Que benefício que tem esse produto, que benefício que tem esse outro. E não que isso não importe, acho que importa, mas eu acho que quando você gera, de fato, uma conexão emocional com as pessoas, você é mais lembrado, né, como marca. Então, eu acho que isso é um pouco o que faz, né? A marca não precisa estar ali estampada o tempo inteiro na comunicação, mas as pessoas vão lembrar do Boticário com carinho, com uma forma diferente, com afeto, né? Nessas ocasiões que são as ocasiões que estão ligadas ao afeto, né? Um Dia das Mães e... Quase que personifica, né, a marca de alguma Personifica, forma. humaniza. Vira uma pessoa, né, com quem eu posso me Humaniza. relacionar. E quando a gente pensa hoje na epidemia, né, de solidão que a gente vê no mundo, assim, e gente de todas as idades, a gente começou o podcast, inclusive, falando bastante sobre isso, tinha acabado de sair o relatório mundial da felicidade, e o quanto, assim, as pessoas estão sozinhas, as pessoas estão infelizes. Eu imagino que até nas entrevistas, assim, quando você está conversando com o consumidor, isso acabe vindo à tona, né? Por mais que a pessoa tente, né? Mas eu tenho tantos mil amigos, mas eu falo com a minha família todos os dias. Mentira, você tá dando um like numa foto no Instagram, você não tá falando com a sua família. Você tem visto isso, assim, você percebe uma diferença do consumidor hoje versus o consumidor lá de trás, de quando você começou? Sim. Primeiro porque a gente está conectado o tempo inteiro, então acho que isso é uma coisa que, de certa forma, afasta as relações humanas, né? Afasta dentro da casa da gente, né? Às vezes uma conversa vira cada um no seu celular, né? Então isso tá permeando a vida das pessoas. Se a gente fala, né, tá todo mundo hiperconectado, é desconectado ao mesmo tempo, né? É com o outro. Então, super você vê, assim, eu acho que essa nova, né, as novas gerações, os mais jovens, assim, ainda mais, é o tempo inteiro. O canal que eles estão é o celular, são as redes sociais, né? E às vezes eu tô vivenciando, né, uma situação, mas eu tô mais preocupada em mostrar do que em viver aquele momento, né? Eu me lembro o último show que eu fui com a minha filha, ela tava com o celular na mão, filmando, eu falei, tá, eu sei que você gosta, tudo bem, mas assim, ouve a música, curte o show. Depois, você vai ter uma ou outra, né, memória registrada no celular, é legal, mas assim, esse momento não vai voltar. Sim. Então também tem um pouco isso dessa geração já ter nascido, né? Conectada aí nas redes. Então, tá exposto o tempo inteiro, o like importa, né? E você falou da emoção, né? E quantas vezes a gente vai. Eu me lembro claramente uma vez, eu tava de férias na Itália, o meu marido é italiano, e a gente tava lá visitando a família, e a gente foi fazer uma viagem pra um lugar, e a gente teve que fazer uma trilha, subir uma pedra. A gente passou, assim, nossa, um perrengue pra conseguir chegar num lugar que era um ponto turístico. E aí eu cheguei, era em cima, assim, no alto de um lugar, o mar, um cenário, assim, incrível. Eu sentei naquele lugar e fiquei, assim, pasma, olhando. E as pessoas chegavam, eu nunca vou me esquecer, as pessoas chegavam, tiravam uma selfie e desciam. E eu pensava, todo esse perrengue pra chegar aqui e nem olhar, né? Então, isso você falou de conectar com a emoção, e quanto muitas vezes o nosso comportamento está sendo condicionado por muitas variáveis pra gente tirar uma foto, registrar num lugar que depois a gente consegue voltar, mas o que aquela foto vai resgatar em termos de sentimento se a gente nem, de fato, viveu plenamente, né, aquela experiência? E eu vou além. Pra quem é essa foto? Sim. Se você tá ali, né, naquele momento, vendo aquilo, vivenciando isso, é pra gente essa foto? Ou é pro outro, né? Então, eu acho que também tem essa crise, eu acho que hoje, né, de uma necessidade absoluta de se voltar para si, porque a gente está muito voltado para fora, né? Eu acho que essa tem sido uma das maiores fontes aí, né, das pessoas estarem aí também insatisfeitas, infelizes, entristecidas, porque tá faltando essa conexão consigo mesmo, porque só quando você se conecta com você mesmo, você entende quem você é. O que você gosta de verdade, não é aquele grande outro, né? Ou as expectativas que foram criadas sobre você. O que você quer? Por que você tá ali? Por que você fez essa trilha e chegou lá para tirar uma foto? Não é verdade, não pode ser. Isso não pode ser maior,
do que a sua vontade de contemplar, né? Então acho que é isso que precisa ter um resgate. E aí, desse lugar privilegiado que você tá, de ver tanto dado, tanta informação, tanto insight, o que você tem visto em termos de insights relacionados à felicidade, coisas que impulsionam, favorecem uma vida com mais significado, uma vida mais feliz, ou que bloqueiam, servem ali como um atravanco pra gente viver uma vida realmente mais plena e feliz? Eu acho que o que favorece é justamente esse olhar pra dentro, entender quem você é, o que você quer, o que te faz feliz de verdade e fazer essa escolha, né? Viver a escolha do outro é sempre o que coloca a gente num lugar que não é o melhor lugar. E não é um mergulho simples, né? Exige muita atenção, né? Todos os dias. E talvez o que atrapalhe é justamente uma vida que tá cada vez mais agitada, atropelada, conectada com o externo. Então, quanto mais tempo você tá, né, olhando pra fora, menos você tá olhando pra si mesmo. Então, existe, né, esse dilema. Eu acho que, como um pêndulo, eu acho que as coisas, quando vão pra um extremo grande, uma hora vai voltar. Então, essa questão, né, das pessoas com crises, né, de saúde mental, crises de ansiedade, burnout. A gente sabe os números, as pesquisas estão aí, estão falando. Isso certamente vai ter um ponto de inflexão. Sim. Porque a gente não vai continuar vivendo assim. E isso vai vir de uma mudança de comportamento. De ter que olhar o que deu errado pra estar todo mundo desse jeito. Acho que é isso. Bom, a gente tá aqui num evento de inovação. Se você tivesse que apostar em uma grande inovação ou uma pequena inovação, para estimular ou melhorar a qualidade de vida das pessoas, pensando no bem-estar e na felicidade, por onde você começaria? O que você atacaria primeiro? Com base em toda essa sua experiência, vivências profissionais, tudo que você viveu. Que difícil essa pergunta. Eu acho que talvez uma inovação que fizesse isso, a gente se lembrar em momentos ao longo do dia que a gente precisa fazer uma pausa, parar com essa velocidade louca que leva a gente para um monte de lugar. E isso pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um aplicativo que faça isso. Pode ser, enfim, alguma coisa que você tenha dentro da sua casa, no seu escritório. E que seja individualizada, porque talvez o que funciona para mim é diferente do que funciona, né, pro outro. Mas acho que essa coisa talvez pudesse ser isso, assim. Algo que lembre que a gente precisa parar nessa loucura, né, que a gente vive no dia a dia. Momento de pausa. E o que você não quer perder aqui do evento? Palestras, conteúdo, Hoje eu vi temas uma específicos, que trilhas. falou super dessa coisa, né, do humano com AI, né? Hoje se fala muito de AI. Eu acho que tudo que tiver ligado com essa, né, o que parece ser uma dicotomia, né, das máquinas versus o humano, que pra mim não é. Né? É muito complementar, é o tema que me interessa. Acho que é o que está sendo muito falado e acho que tem a ver com a natureza do que eu faço, assim, é entender como isso vai conviver, né? As máquinas e o humano, que sempre vai ter o seu espaço, o seu valor. Você já conseguiu ver algum conteúdo, alguma coisa legal? Cheguei hoje à Chegou tarde, agora há pouco? sim, cheguei agora há pouco, mas acho que tem um Muita coisa pela frente legal, ainda. tem muita coisa pela frente. Eu acho que tem um negócio que agora a gente vê muito, assim, e eu acho até engraçado, que é meio que uma volta dos filósofos, né, da filosofia. Tem uma não sei se é uma marketização ou se é uma popularização, mas assim, Pondé, sabe, de nomes que são, que assim, você não imaginaria ver fora ali de um círculo muito acadêmico, que estão vindo participar desses eventos, porque eu acho que a gente chegou num extremo tão grande, assim, de tecnologia, de substituição do trabalho e até do pensamento humano por uma máquina, por uma inteligência artificial. Acho que criou deu bug, né? Deu tilt ali, falar assim, opa, peraí, e agora? Vamos voltar e pensar o que é humano, o que é o nosso papel como humano. Acho que isso realmente está acontecendo. E é muito engraçado que a maior parte das palestras não são, use o agente de AI para fazer tal e tal atividade e tal, mas assim, qual o impacto do agente de AI dentro do universo das empresas, dentro da cultura corporativa, dentro do bem-estar dos colaboradores. Por mais que a gente esteja num evento de inovação e de tecnologia. Parece que o assunto meio que sempre volta aí para o lado humano, para o lado do né? bem-estar, para o lado de, né, cuidar das pessoas.
E assim, e como essas duas coisas vão conviver, não em conflito, né? Mas como a AI vai, de certa forma, pode beneficiar e sem colocar essa questão de que você vai substituir o humano, não. E que impacto que tem e como isso tem que viver numa maior harmonia, né? Ou quanto mais a inteligência até emocional e humana vai ser ainda, né, mais importante nesse mundo que a gente está vivendo acelerado, com as máquinas fazendo tudo. Sabe que você tava falando, você falou um pouquinho sobre o processo de entrevista, né, de entender, e eu fico pensando assim, tá, mas aquilo que a consumidora escreve num prompt, né, ou tipo, aquilo que ela simplesmente responde por escrito e tal, não pega 1/10 das camadas que você ali, sentada na casa da consumidora, enquanto ela tá falando pra você, não, meu filho assiste no máximo 1 hora de tela, mas ele tá lá na televisão, já faz 2 horas que você tá fazendo a entrevista e ele tá lá assistindo. E essa vida real mesmo, esse contato do dia a dia, de você enxergar essa conexão que você cria, né? A empatia ali na hora. Às vezes, até emocional, né? Como que você continua ali firme quando a pessoa começa a se abrir, né? Ser firme como entrevistadora, mas ao mesmo tempo abrindo espaço, né? De empatia para a pessoa. Eu imagino que deva ser, assim, eu acho que é, primeiro, incrível, né? Acho que é uma experiência muito legal de conhecer as pessoas, de fazer essas perguntas, mas acho que mais do que isso, é uma coisa que a inteligência artificial não consegue substituir ainda, né? E Não nunca vai tem. fazer, e nunca vai, né, nesse nível. Eu me lembro que já me emocionei muito em entrevistas. Eu morei no Nordeste em Recife, quase 5 anos. E cheguei para ajudar a empresa a desenhar uma estratégia para essa região, focada no consumidor. E eu fiz muitas entrevistas, né? Com pessoas, assim, de diversas classes sociais, diversas, né, condições muito diversas. Eu me lembro que eu cheguei a me emocionar muito nessas conversas. Porque imagina alguém abrir a porta da casa para você e você vê a realidade que aquela pessoa, né, vive. E ela tá, óbvio, respondendo aquilo que você está perguntando. O que você gosta de comer? O que você compra? Que marca? Mas tudo que você tá vendo ali é tão maior que isso. Sim. Né? A relação que ela tem com o filho. Por que ela compra aquela marca pro filho e para ela compra outra. Né? Porque ele é a pessoa principal da casa. Então, assim, isso nenhuma máquina nunca vai conseguir, né, travar uma conversa como essa. Extrair esse olhar mais ampliado, e isso nunca. E enxergar se aquele sorriso é um sorriso de felicidade, de compaixão, de ser falso, enfim. Eu acho que é incrível mesmo. Ô, Raquel, e com toda essa experiência e dados coletados, o que você aplica no seu dia a dia para manter essa busca pela felicidade acontecendo, né? A gente falou um pouco aqui sobre como isso é algo que exige envolvimento, né? Não é uma coisa que a gente senta ali e fala, vou ficar aqui esperando. E até a transição de carreira, né? Essa mudança toda que você fez, me deu a impressão de que tá sempre nessa busca por uma vida com sentido, com propósito e de diversas formas, né? Outras formas de se expressar no mundo também, da forma mais autêntica e essencial possível. Como é que você aplica no seu dia a dia? Ou que tipos de práticas você faz no seu dia a dia que criam o terreno fértil para a felicidade acontecer? Eu acho que de tempos em tempos eu faço quase que uma parada para pensar se aquilo que eu estou vivendo, as escolhas que eu estou fazendo realmente é aquilo que eu gostaria de estar vivendo e fazendo, assim, e tentando isolar um pouco, óbvio, né? As crenças, talvez, que a gente tem aí, que às vezes nos jogam para um lugar ou para o outro, ou a expectativa que o outro tem, porque a gente não vive numa ilha, né? Você vive com muitas pessoas ao redor e isso faz parte, né, da vida da gente. Então, eu acho que é isso, assim, de tempos em tempos você fala, tá, legal, como eu tô? O que eu tô fazendo? É isso, não é, né? E fora que também, análise e outras coisas que ajudam, acho que muito, né? Análise, eu acho que foi uma que me ajudou Manter super a terapia a tomar. sempre em dia, né? Terapia A gente fala tanto ajuda, disso. né? Eu tô estudando psicanálise também, acho Que legal. que vem desse lado, acho que você falou dos filósofos, tudo, mas é um lado também de entender o humano, além do meu olhar de pesquisadora, mas assim, tem coisas que estão muito mais profundas, e eu acho que isso, de certa forma, também acaba agregando na minha área de atuação, assim. Nossa. Então, acho que é isso, é parar e pensar, faz sentido? É esse o caminho? Por que eu fiz essa escolha? É isso mesmo que eu quero?
Não, e eu vou falar, eu tentei muito ficar bem focada no assunto do podcast, que é felicidade, etc. Mas quando. Bom, eu sou de marketing, tenho todo um histórico aí Sim. de marketing, e aí quando você encontra alguém que, né, vai discutir consumidor, comportamento, tendências, etc., não adianta, a gente acaba fugindo um pouquinho. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta final aqui pra gente terminar o podcast, que é uma pergunta que a gente tem em todos os episódios do nosso podcast, desde lá do primeiro, que é: pra você, quando que a felicidade não dá trabalho? Aqueles momentos em que a felicidade vem de graça, assim, que a gente tá lá distraído e de repente, nossa, em momentos de contemplação. Eu acho que é quando você tá presente no que você tá fazendo. Quando você tá vivendo alguma coisa e você tá ali. E você percebe que é isso, é o momento. Né? E cada momento é único e ele não vai voltar. E se você tá ali, né, na essência, curtindo aquilo, contemplando, seja sozinho, ou seja com alguém que importa pra você, e aí acho que você sente isso, assim, eu não sei, é uma sensação talvez de leveza, talvez de completude, talvez de sentido de que vale a pena, sim. Eu acho que é quando você tá inteiro naquilo que você tá fazendo. Muito bom. Que lindo, né? Perfeito. Chega aquela hora que a gente não gosta, mas que chega, né, Fê? Todo episódio que a Tem que gente se acabar, despedir. tem que terminar. A gente queria ficar aqui sentada horas e horas, dias e dias, mas a gente sabe que as agendas aqui são complicadas e também já tá tarde, tá na hora de a gente se despedir pra Raquel descansar, porque amanhã é um dia mais longo, né? Você chegou agora à tarde, amanhã tem um dia inteiro de muito conteúdo pela frente. Eu quero te agradecer muito por ter topado conversar com a gente, por compartilhar a sua sabedoria, a sua experiência, a sua jornada. Eu espero muito que quem está nos acompanhando possa se sentir inspirado por esses movimentos que você fez ao longo da vida e possa também fazer essas pausas, né, que você falou que são tão importantes aí no seu processo, para refletir se o caminho que a gente está seguindo faz sentido e está nos aproximando de uma vida mais feliz ou não, né? Eu acho que quando a gente está no automático, você falou de estar presente, e quando a gente está nesse modo mais automático, a gente muitas vezes está indo por um caminho que está nos levando cada vez mais para longe dos nossos valores. Então, fazer essas pausas e redirecionar a rota, eu brinco que é mais ou menos, né, quando você coloca lá no seu navegador, no carro, no seu GPS lá, errou a rua, recalcula e volta, Calcula. né? E nem sempre a gente para fazer esse cálculo de rota e voltar para um caminho que vai nos levar para uma vida mais feliz. Então, espero que tudo que você compartilhou com a gente possa servir de inspiração para outras pessoas também. Você quer deixar uma última mensagem, uma última dica ou um recado onde as pessoas podem te encontrar, saber mais sobre a Tria, sobre você? Acho que podem procurar, né, pela Tria. A gente tem um site, né, triainsightsestrategia.com.br. E, enfim, tem os nossos contatos ali, se alguém quiser entender mais de consumidor, estamos ali. E também, assim, acho que adoro o podcast, foi, assim, um prazer ter recebido o convite, uma conversa ótima. E acho que o meu recado final tem mais a ver com a gente realmente tentar ser aquilo que a gente é na essência. Acho que se a gente seguir isso, a felicidade vem, assim. Embora todo mundo vai ter momentos, né, de altos e baixos, a vida é isso. Mas o que a gente vai fazer, né, desses momentos vai sempre cair num bom lugar, se a gente seguir aquilo que é a nossa essência. Que lindo. Muito bom. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada pela companhia em mais esse episódio. A gente está fechando o nosso primeiro dia aqui no Rio Innovation Week. Dia cheio, a gente gravou 5 episódios hoje que vão aparecer aí na sua tela de tempos em tempos. A gente ainda tem 4 dias de evento com muitos convidados especiais. A gente espera que vocês estejam gostando. Compartilhem com mais pessoas para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Deixem os seus comentários, suas sugestões, suas dicas, suas perguntas. E a gente se vê amanhã no próximo episódio. Até lá! Até lá, pessoal. Obrigada, Obrigada. Raquel. Meninas, obrigada. Um prazer.